Boa noite. Tudo bem com você? Tô ótima e tô animadíssima com mais uma edição da websérie Mínimo Necessário, Máximo Suficiente. Meu nome é Lilian Thieme, sou uma especialista em desperdícios, criadora do método Motainai. Olá, Vanúzia! Saudade de você! Tenho uma pergunta. Vanúzia, qual o mínimo necessário e o máximo suficiente para a gente ser feliz, mulher? Me conta, escreve aí para mim. Tô fazendo uma websérie, entrevistando e investigando sobre esse assunto. Nossa, muito legal, hein? Dia 21 nós falamos com Maria Clara que não para. Eu acho que, no fundo, a gente falou muito sobre confiança. Você não acha? Ontem foi Miriam Leme. E Miriam Leme, eu acho que a gente falou sobre tantas coisas, mas ficou muito forte essa questão da escuta, né? A escuta, a importância de uma escuta ativa. Achei que foi bem importante também. Olá, Nádia! Nádia! Domingo somos nós, hein, Nádia? Para encerrar essa websérie, mínimo necessário e máximo suficiente. Tô animada. Nossa, como sou tão animada. Os feedbacks também. E, e os 2 episódios já estão disponíveis no meu canal do YouTube. Porque tem gente que não sabe acessar o IGTV, né? O IGTV ele fica no Instagram, ele fica num lugarzinho separado, ele não fica junto com o feed, né? De postagem. E aí tem gente que não encontra o IGTV. E aí eu coloquei já no YouTube, tá? Ah, minha convidada já chegou. Vai pedir para compartilhar a tela agora. Meu YouTube é Thieme Yamashita. Thieme Yamashita no YouTube. Já tem os 2 episódios da websérie Mínimo Necessário e Máximo Suficiente para vocês poderem assistir. Já autorizei, ela já vai entrar. Sueli! Olá! Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Estou ouvindo super bem. Só vou acertar Ah, aqui a altura para a gente ficar melhor, né? Eu deixei aqui carregando para não correr o risco. Oh, meu Deus. Peraí. olha, Assim. a Vanúzia é uma mulher espetacular e ela é de Natal. Ela participou do Mulheres 2020, o filme do meu projeto do ano passado. E ela estava me contando aqui, Su, que o mínimo necessário, o máximo suficiente para a gente ser feliz é viver sem esperar nada de ninguém. O que você acha disso? Acho super interessante. É isso mesmo. Se você não tem nenhuma expectativa, você provavelmente vai viver bem também, né? Você sabe que eu estava conversando com a minha mãe, acho que foi essa semana, estava conversando com a minha. Eu estou fixando aqui o nosso. Estava conversando com a minha mãe e ela também falou isso. Ela falou que, na verdade, assim, eu estava ouvindo um podcast, falava de uma pesquisa aí feita na Universidade Americana há uns bons anos atrás, logo depois da Segunda Guerra, e perguntava para as mulheres: você é feliz? E as mulheres falavam: sou muito feliz, né? E aí depois os pesquisadores falaram: vou perguntar de novo, só que de outra forma. Aí perguntou para as mesmas mulheres que tinham filhas pequenas: você gostaria que a tua filha tivesse a mesma vida que você, né? E aí elas falam, 90% falou que não. Aí não? Por quê? Ué, Aí por falava quê? assim, é, eu queria que elas não tivessem casado tão cedo, eu queria que elas pudessem estudar, eu queria que elas pudessem ter outras experiências, né, conhecido outros homens, tipo, elas casaram com o primeiro, né? Então elas comentaram sobre isso. A discussão era essa, né? Então elas falaram que estavam plenamente felizes, mas que para as filhas dela elas queriam uma outra vida. E aí falava um pouquinho sobre a discussão, né, desse podcast falava um pouquinho sobre a renúncia,
né? Quando a gente casa, tem uma renúncia também. A gente tem ganhos, mas tem uma renúncia que poucas pessoas falam. E a mulher tem uma renúncia muito grande. Eu sei que foi um podcast assim que bem interessante. E aí, eu escutando aquilo, quando eu tive a oportunidade, eu conversei com a minha mãe. E eu fiz a pergunta para minha mãe, né? Falei, mãe, você é feliz? Ela falou, sou. Você queria que as suas filhas tivessem a mesma vida que você? Eu falei assim, queria. E aí eu falei, opa, tá firme. E aí eu falei, qual é o segredo? Ela completou essa semana 72 anos. Eu falei, mãe, qual que é o segredo? E ela falou exatamente o que a Vanusa escreveu. O segredo para ter uma vida boa, minha filha, é não ter expectativas, não esperar nada dos outros, não esperar nada de ninguém. Ela falou a mesma coisa, olha que interessante. Por isso que eu tô. é, Aí eu não sei, não consigo ler. Expectativa, ela colocou ali, não consegui entrar direito, mas olha que sincronicidade, né, desse assunto. Mas, Sueli, você que é uma impulsionadora de gente, no ano passado a gente fez uma websérie linda, conversamos sobre esse assunto, exatamente um ano. E agora a impulsionadora de gente está impulsionadora de gente mesmo, né? Isso é verdade. Tempo integral agora, né? Assumida. É quase isso, quase tempo integral já. É mesmo. E me fala um pouquinho sobre o que é essa impulsionadora de gente. James, sabe que eu achei bastante interessante? Quando você me fez esse convite, né? Obrigada. É muito gostoso sempre conversar com você e o pessoal que te acompanha e tudo. Mas acho que com o tempo, eu sempre gostei das pessoas, né? Muito mais do que as máquinas. Agora eu trabalho na área de tecnologia, o que me move mesmo é estar com as pessoas, ver o resultado que elas atingem, né? Ver aquilo que elas fazem e elas estão felizes. Então, aproveitando já, parabéns para sua mãe, que fez aniversário essa semana, né? E eu acho que com o tempo, eu faço isso há muito tempo, né? Eu estava me lembrando, estar ao lado das pessoas, ou ensinar as pessoas e torcer pelo sucesso delas, isso me acompanha desde os 11 anos de idade. O que eu fazia aos 11 anos? Eu dava aula para os meus amigos, né? Então, assim, eu negociava com as mães e recebia das mães e ensinava os colegas, né? Então, assim, meio que faz parte da minha história. Sou professora, e sempre eu me vi rodeada de alunos e de pessoas que eu estivesse ensinando e ao mesmo tempo aprendendo com eles, né? A gente impulsiona e é super impulsionado, né? Super, o retorno é maior do que dá na maioria das vezes, né? Então é isso. Eu venho trabalhando cada vez mais próximo das pessoas, até chegar aqui na questão do coaching, do mentor. Então, tenho trabalhado com isso da SAP e também fora da SAP. Estou assim encantada, né, com esse mundo assim eu fico realmente muito feliz quando as pessoas conseguem assim, você dá um pouquinho, mas bem pouquinho, e elas desvendam o mundo, né? E aquele mundo que elas queriam. Então assim, eu estou encantada com o mundo da mentoria, né? De você poder abrir possibilidades e essas pessoas voarem, né? Essas pessoas irem muito longe, e elas conseguirem aquilo que às vezes elas tentaram durante anos e anos e anos, e aí elas conseguem. Então, assim, e o tipo da coisa que não dá para você contar para ninguém o que foi, né? Porque a gente não pode contar, né? Mas só de saber que elas fizeram aquilo que elas queriam, né? Eu fico muito feliz, muito feliz. Tenho estado, assim, super realizada com esse trabalho. Ah, que coisa linda. E a gente precisa mesmo de mentoria, a gente precisa de mentoras, né, para a gente fazer o nosso ponto da virada. E é muito bom poder contar com outras mulheres, né, É, para serem mentoras. Eu acho que é bem reconfortante. Mas quando eu te perguntei, eu te fiz o convite há um tempo atrás, na hora você falou, Tiene, tenho 3 histórias interessantes para falar sobre o mínimo necessário e o máximo suficiente.
E aí eu nem quis mais alongar a conversa. Eu falei, já tá convidada para fazer parte da minha websérie. E eu tô curiosíssima, né? A primeira é do seu avô. Me conta. Então, só que daquele dia para cá, né, eu descobri uma outra coisa. Então, eu vou contar, vou falar, dar um passinho atrás e falar sobre a foto que você acabou escolhendo, né, para fazer aí o convite para as pessoas, para elas participarem. E aí eu achei tão interessante, porque aquela foto, eu gosto de quebra-cabeça, né? E aí, você já parou para pensar que aquela pecinha do quebra-cabeça, na realidade todas, mas já pensou na última pecinha se você perde? Ai, que tristeza, né? Quando a gente perde a última pecinha do quebra-cabeça e ele não completa. Mas aquele está completo, tá? Eu tenho todas as peças. Mas você já pensou que essa pecinha, ela é o mínimo necessário e ela é o máximo suficiente? Eu fiquei tão contente de você ter escolhido essa foto, porque aquela pecinha, ela é exatamente o que precisa para completar aquela história, né? Para completar aquele quebra-cabeça. Então eu achei que também tem um link assim interessante para a gente pensar e depois conversar sobre essa história da pecinha que falta, né? Para você completar e uma história e completar Nossa, muita coisa. Achei bem legal assim, na tal da pecinha do quebra-cabeça. Bom, então vamos lá, vamos contar a história do avô, né? Eu tive avós muito idosos, né? Então acho que daí vem a minha paixão pelo processo de envelhecimento, né? Então todos os meus avós, o meu pai era uma pessoa bem mais velha que eu, quase com idade também para ser meu avô, né? E à frente do tempo dele, muito legal. E os meus avós também. Então, quando eu tinha. Eu nasci, o meu avô materno tinha 80 anos. Então, ele viveu mais 15, ele faleceu com 95, né? Então, quando eu tinha 15 anos, meu avô já tinha falecido. Então, o que que acontecia com que a história que a minha mãe me contava dele? Ele era uma pessoa que morou em sítio, trabalhou em fazenda que plantava arroz. Então, ele era um meeiro, né? Que significa que você planta e aí você colhe a metade da. Quer dizer, na verdade é um acordo, mas normalmente metade do que você plantou fica para o dono da fazenda, a outra metade fica para o meeiro, né? A pessoa que colheu, trabalhou ali. Então, o que ele fazia? Cada vez que ele pegava o arroz e enchia uma lata, que era do outro meeiro, quando você enche uma lata, ela faz um, um montinho, né, para fora da. Sueli, Oi. a tua voz, de vez em quando, ela picota. Você tá Tá de fone picotando? de ouvido? Não sei se a Não, internet, se a internet tá boa, que não tá rodando, mas ela só picota de vez em quando. Pelo menos pra mim aqui. Não sei se as pessoas estão. Não, hum, vamos ver se alguém fala alguma coisa. Porque não, tá tudo paradinho aqui, normal, né? tá normal. Mas E eu tô te continua. ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem. Eu aqui escuto um pouquinho picotado, mas eu tô conseguindo acompanhar, tá bom. Então, voltando aí, desculpa. Ele colhia, aí o que ele fazia? A lata de arroz, né? Então, quando você enche a lata, ela passa um pouco do limite da lata, faz um montinho, né? Se você pega um copo e você enche de farinha, ela faz um montinho para cima da um quente, né? A borda da lata. Essa lata, estas latas, né? Que estavam com esse montinho, ele dava pro rapaz que era o dono da fazenda. A outra pessoa, estou lendo aqui, estou ouvindo muito bem. As outras, todas com montinho, ele dava pro dono da fazenda. As latas que eram dele, ele passava a mão assim na lata e deixava o arroz rente à borda. Assim, se você tiver uma, duas, três latas, com certeza não faz muita diferença, né? Um ficou com um montinho a mais, um pouquinho de arroz. Mas se tiver muitas latas, quem ficou com aquele montinho tem muito mais arroz. Eventualmente, algumas latas a mais que você, né? E aí, o que que eu aprendi com isso, né? Para ele, aquele tanto rente à borda era
o mínimo que ele precisava e que ele entendia sendo justo, e o máximo suficiente para que ele vendesse ou cuidasse da família. Então, dessa visão, ficou para mim assim, que a divisão, né, nem sempre é idêntica, né, mas a sensação que você tem é uma sensação justa. É uma sensação assim de generosidade, de um olhar para o outro, né, aonde você acaba doando, acaba dando, né, aquilo que você... Ah, acabou o ruído que eu estava ouvindo. Então era o meu fone. Era o meu fone. Mas continua, que eu achei tão interessante. Você traz a medida É do justo, né? a medida daquilo que é justo para você, não necessariamente é justo para o outro, né? Porque normalmente as pessoas querem tudo igual. Mas assim, se eu não preciso disso, né? Se eu já tenho o mínimo que é necessário e já tenho também o máximo que para mim já é suficiente, essa lata deste tamanho rente à vida. Então, para que eu preciso mais? Né? Então, assim, eu acho, é, primeiro, realmente é muito generoso isso. E provavelmente sempre que você pensar em mínimo necessário e máximo suficiente, você tem que pensar nesse aspecto, né? Porque às vezes o que é para mim não é para o outro. Mas se eu estou fazendo aquilo que eu acredito, fazendo aquilo que eu entendo ser justo e honesto, com certeza para mim é suficiente, né? É o máximo que eu preciso. Então, assim, eu adoro essa história. Quando eu penso, né, em pessoas que são gananciosas e que querem muito mais e que saem desenfreadas pelo mundo sem, né, sem pensar e sem saber o que está fazendo, aí eu sempre penso nessa historinha do meu avô. E eu falo, bom, e ele viveu muito bem dessa maneira, né? Ele criou os filhos dessa maneira. Ele teve uma vida tranquila e ele teve uma velhice tranquila. Exatamente. Ele não tinha arrependimentos, Jamie. Eu acho assim, eu fico encantada com essa história. Aí eu fiz a analogia com essa questão, né, que você trouxe para a gente conversar aqui hoje. E aí, né, essa é uma história de criança, uma história infantil, né, de família, que eu estou aqui compartilhando com vocês. Mas a segunda história, ela é bem atual, né? É uma história sobre a pandemia. TM, estou aqui nesse momento, né? Semana nós tivemos um evento, né, na SAP, onde eu trabalho, e a nossa presidente ela falou assim: eu estou aqui com cabelo de pandemia. Que Na- isso? um cabelo, né, que está aqui tranquilo em casa, sem eu estar fazendo nada, tá indo ao cabeleireiro, porque a gente acabou ficando, algumas pessoas pelo menos, bastante desprendida de algumas coisas, né? É engraçado ela falar, ah, estou no cabelo de pandemia. E aí a Gabriele está aqui, que eu já estou lembrando, ela também estava nesse evento e ela deve se lembrar. Bom, mas enfim, o que, que a pandemia trouxe de reflexão e até de atitude, né? Não só de reflexão. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de bolsa, tá? Por mim, a gente andaria só com documentinho de bolsa, sabe como é que é? Né? O dinheiro, os créditos. E não faço questão, não sou apaixonada por sapato, essas coisas, né? Aliás, eu prefiro, inclusive, não usar. Mas, né, a gente serve daquilo também que a vida nos oferece e aquilo que você precisa. A gente carrega muitas coisas, então eu tenho bolsas para carregar aquilo que eu preciso. A gente saía de casa, né? Hum. Pois bem, já que a gente vai ter bolsa, vai ter uma bolsa bonita, uma bolsa que combine com as coisas que a gente precisa, né, carregar e tal, ou entende que precisa. Bom, resultado. Eu tenho bolsa de todas as cores que você possa imaginar. Então, eu tenho bolsa vermelha, eu tenho bolsa azul, eu tenho bolsa preta, eu tenho bolsa azul clara, azul escura, média, né? E aí você repete todas essas cores em bolsas para sair. Né? Bolsas para sair durante o dia, bolsas para sair à noite. Eu tenho várias bolsas. E aí eu fiquei pensando, para que eu tenho tantas bolsas? Certo? Embora
tinha 2 braços, bolsa só tinha uma. Era um braço. E aí eu fiquei olhando para aquelas bolsas e eu falei, meu Deus, isso não é necessário máximo o suficiente, eu tenho bolsa demais. E aí, o que eu usei nesse 1 ano de pandemia? Uma carteira. Só. Pequenininha. A única. E isso foi, assim, transformador, porque eu falei, definitivamente, uma coisa que eu não gosto, eu tenho tantas. Se realmente isso é um desperdício. Ah, Eu não preciso de todas essas bolsas. Da mesma maneira que eu não preciso de todos os sapatos. Eu posso contar quantos sapatos eu usei durante esse tempo. Eu não preciso de todos aqueles que eu tenho. E o que mais? Roupas. Eu não preciso de todas as roupas que eu tenho, Tiene. Essa foi, assim, é claro que a gente já sabe disso, mas a gente insiste, né, no exagero, a gente insiste em desperdiçar. E o auge dessas descobertas foi a comida. Por a quê? comida. A comida. Por quê? Eu emagreci 5 quilos na pandemia. Então, o que acontece? Obrigada, Sueli, né? As Todo pessoas mundo engordou. têm engordado, é verdade. Mas o que acontece? A Nádia tá falando que o áudio tá ruim para ela. Olha só, gente, o que a gente faz, Tieme? Não sei, porque eu tirei o meu fone porque ele tá picotando. E ele continua picotando um pouco. Aí você não tá usando o fone. Não. E ele. Não, então, não tá usando. Podia ser uma interferência, por isso que eu perguntei. É que o papo tá tão bom, eu falei, meu Deus do céu. Então, E qual o emagrecer. segredo para você emagrecer os 5 quilos, mulher? Pois é, comer em casa. Ah, aí você vai falar assim, mas a sua comida então é horrorosa, né? Porque você não come e emagrece. Não, não, não. Eu cozinho, assim, relativamente bem, né? Aprendi, assim, com mãe super boa cozinheira, né? A gente aprendeu um pouquinho. Mas eu passei a comer com mais simplicidade. Porque antes comia muito fora, né? Só comia fora, né? É. Almoçava todos os dias fora. E aí, pela própria oferta da maioria dos restaurantes, eram restaurantes, né, por quilo, na maioria do tempo, e alguns restaurantes à la carte, que aí também eu comendo mais do que precisa. Sabe aquela história de falar, poxa, não coma, né? Você não precisa comer tudo isso. E as pessoas acabam jogando fora dentro de si, né? Então, eu tinha uma alma aí que falava, não, você joga fora dentro, porque você não vai, obviamente, jogar comida no lixo, você não vai desperdiçar, mas você joga dentro de E aí, dentro de você, o resultado é que você engorda, né? Então, eu passei a comer na minha casa, tem aquela oferta gigantesca que você tem de tudo, que você passa, porque ele põe um pouquinho de... Mas quando você vê, tem um monte de coisa, né? E eu passei a comer, e assim, estou super feliz. Bom, feliz porque emagreci, mas também muito feliz com a comida que eu tenho, e agradecida pela comida que eu tenho. Então, Agora eu acho que é a internet, que a Sueli meio é que parando. Mas olha a situação. uma comida É Sueli, agora a sua internet. Não, parou aqui. muito mais. Sueli parou. Ela tá falando, mas tá parando, né? Tá interditado. Menina, já pensou essa história? Ai, Sueli, não acredito. Ao vivo é assim, né? Ela falando. Simples, Então, ele parou, aí a gente não consegue te ouvir. né? Com menos opções e, ao mesmo tempo, Tieme, não vai embora, por favor. Fique aí, não Ele desapareça, sai e entra de novo. né? Vamos tentar. Você sai e entra de novo.
quem sabe, Vocês tá bom? continuam me Não, ouvindo? achei interessante, porque Estão ela, não ela ouvindo a comia Kelly ou ao fora contrário? O que que direto, aconteceu? Conta e aí pra quando mim. ela começou a fazer a comida em casa, comida caseira, uma comida mais. E aí ela foi emagrecendo, né? Foi emagrecendo, foi se alimentando melhor. E eu achei interessante esse conceito que ela falou: a gente joga fora para dentro. Não vai jogar a comida fora, mas joga para dentro um excesso de comida e aí acaba engordando. Você acaba jogando para dentro. Nossa, já que comprou, já que comprou, já que pagaram para você, então eu vou comer, mesmo sem ter a necessidade. E isso é jogar para dentro. Em vez de jogar para fora, jogar para dentro. Eu achei isso tão interessante que ela falou. Vocês não acharam? Tinha pensado sobre isso. Ninguém gosta de desperdiçar comida e aí acaba jogando para dentro. Consequência, come mais do que deve. Voltou? Voltei? Voltou. Ai, eu achei. Eu tô aqui compartilhando que essa história de você falar que não joga fora para fora, joga fora para dentro. Ai, eu achei tão Isso. interessante. É, porque é verdade. É como se você fosse. é, agora tá picotando. Já tava picotando antes, mulher. Por isso que eu falei para você. Eu falei, ó, esse negócio tá Interrompeu picotando. Eu não sei, você não. internet. Sabe, falaram que, tipo, é muita gente fazendo live. Será que tem a ver com isso? Que é muita gente Pode, fazendo live? Ai, não acredito. E, pode. Apaguei a e, luz. Não e tem. aí, mas ó, sabe, deixa eu te falar, o Gustavo Cerbasi, que é aquele, Uhum. aquele cara que fala sobre dinheiro e tal, ele, num dos livros dele, ou numa das entrevistas, ele falou uma coisa que eu tatuei, assim. Uma vida mais simples é uma vida mais rica, Mais sabe? Uma simples vida e mais rica. Não, simples, uma gente, vida mais outra. rica. Exato. Estou encantada com essa. Sabe? Sem exagero, sem desperdício. Então, assim, o resumo da toda é que a simplicidade ela traz felicidade. Tem um amigo que trabalha na questão da felicidade, né? A felicidade, a simplicidade traz felicidade. Não, não, Então, porque essa discussão sobre o mínimo necessário e o máximo suficiente vai levando a gente para o minimalismo, quer dizer, para o entendimento, né, de o que é que eu preciso mesmo. Eu lembro, eu vou dar um exemplo bem prático. Você lembra naquela época que os caminhoneiros estavam fazendo greve e não tinha combustível nos postos? Já faz um tempinho atrás, acho que uhum. 2019, 2018, alguma coisa assim, 2018, acho. Eu sei que não tinha combustível. Aí formava aquela fila de gente esperando chegar o caminhão com combustível para abastecer. E eu lembro que na época tinha um carro, aí eu fui abastecer, e aí o pessoal ficava horas na fila. E aí eu pedi para colocar um terço, um terço Hum, do tanque. Aí o frentista falou assim, hum. a senhora ficou 2 horas na fila, vai botar um terço, enche o tanque até a boca, porque todo mundo estava enchendo o tanque até a boca. Tinha uma fila enorme. Eu falei, não, um terço é necessário para uma emergência, né? Eu tenho os meus pais, eu tenho os meus filhos, se eu precisar, né? Então, um terço é necessário para uma emergência. E aí o restante a gente divide com todas as pessoas que estão sem nenhum combustível. Aí ele olhou e falou assim, a senhora é louca. Falou assim, né? Todo mundo tá enchendo até a boca, já que ficou aqui na fila, mas aí é que tá, né? Qual é o mínimo necessário para mim? Porque aí eu tô tomando, né? Se tá escasso o recurso e eu penso só em mim, em algum momento eu sou a próxima da fila. Porque imagina aquela pessoa que ficou Sim. 3 horas na fila, não chega na vez dela, não tem o combustível. Acabou. A pessoa ficou, e aí não tem história, porque quem entrou primeiro. E aí, naquele momento, eu tinha combustível, mas e os outros? Então, ter este pensamento faz com que a gente faça novas escolhas. E é muito contra a onda, né? Porque a gente está muito acostumado a pensar no meu. E agora é muito o nosso, né, Sueli? Porque a gente vai pensar no mínimo Exato. necessário e o máximo suficiente tem a ver com olhar o que não é só meu, é nosso. Porque se um dia, se eu pego tudo e falta para o outro, amanhã o outro é que pega tudo e vai faltar para quem? Para mim.
Mas como o seu avô fez, Para né? mim, De pegar só o mínimo necessário para ele, garantindo que os outros possam ter também, isso é sustentabilidade, isso é essencialismo, isso é humanidade, né? Tieme, mas você acha que as pessoas elas vão. Se isto é sustentável, né? Claro, as pessoas descobriram agora de que aquela história de que cai uma gotinha aqui no oceano e ela reverbera do outro lado do mundo é verdade, né? Porque tudo que acontece com a gente, se você usa demais, se você gasta demais, se você desperdiça, vai faltar para outra pessoa. Você acha que as pessoas acreditam e vão se manter dessa maneira? O que você acha que vem por aí, né? Nesse sentido? E vai ficar, não vai ficar? A resposta, eu não sei. Eu vou falar igual a Miriam, eu não sei. Mas eu tô tão apaixonada pelo seu avô que teve uma velhice tranquila. E eu agora, né, nessa altura do meu campeonato, né, eu acho que eu tô na metade aqui do meu caminho, eu também já tô olhando o envelhecimento, né? Já tô acompanhando os meus pais, então eu já tô acompanhando o envelhecimento e eu tô buscando, sim, um envelhecimento tranquilo. E dentro desse envelhecimento tranquilo tem a ver isso, né? Uma pessoa justa. Sabe quando você falou? Ele sempre foi uma pessoa justa. Eu acho que isso quando a gente faz isso, a gente está sendo justo. E isso vai fazer com que a gente tenha menos medo, menos ansiedade. E aí, consequentemente, um envelhecimento mais tranquilo. Dentro do nosso coração, primeiro. Você tem paz. Ai, Por exemplo, era isso este que eu mesmo, falava, que eu queria falar, que eu queria encontrar você paz. tem paz. Esse mesmo avô, né, ele trabalhou até muito velho, né? E o meu avô, ele veio para a cidade, morou próximo da gente ali, saiu do sítio, fazenda e tal. E ele, o que ele fazia? Ele pegava papel, precursor da reciclagem, meu avô. Olha só, ele pegava papel e vendia papel. Então, assim, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que vendem papel. E todo mundo falava, mas não precisa mais trabalhar, isso, não precisa fazer nada, né, da vida e tal. Ele falava assim, quando eu sentir o momento de parar, eu vou parar. Lembre que eu nasci, ele tinha 80 anos. Eu me lembro ele falar isso. Então, ele tinha mais de 80 e ele continuava trabalhando. Aí ele parava e vir em casa, tomava uma aguinha, né, Rio Preto, calor, 40 graus, quase, e estava pegando o papel e levando o papel, levando o papel. E ele só parou quando ele sentiu que precisava parar. E ele falou, vou parar. Isso, além de simples, é ter paz. Né? Porque ele realmente não precisava mais. Mas ele achava que ele era útil, ele achava que era importante continuar trabalhando. Por isso, meu acuti é parar de trabalhar quando eu morrer. Ser Assim, útil, né? eu gosto de trabalhar. Isso que você falou é muito importante também, sobre ser útil. Agora, quando foi em 2018, eu fui para o Japão de novo e para estudar, né? Tava lá com uma comitiva brasileira para estudar sobre qualidade, processo de qualidade, e eu, como falava de Motainai, fui também uma das convidadas e fui passar um tempo lá. E aí, chegando no aeroporto e chegando nos hotéis ou nos alojamentos, quem cuida da limpeza são todos idosos. Eles são Uhum. idosos com 70 anos, mais ou menos. E eu me sentia muito incomodada de ver eles lavando o banheiro, limpando o chão, varrendo. Tinha um no aeroporto que estava de joelhos, tirando com a espátula, tirando chiclete, que estava grudado no aeroporto internacional de Haneda. E eu
eu não aguentava. Eu falava assim, meu Deus do céu, o que que esse velhinho tá aqui de joelhos fazendo isso? E aí eu fiquei incomodada. E aí nos alojamentos e nos hotéis, a equipe de limpeza são todas idosas. E aí e aquilo foi, sabe, foi me incomodando. E aí eu fui perguntar. Eu falei, nossa, mas por que que a senhora está trabalhando, né? Quantos anos a senhora tem? Ah, eu tenho 74, eu tenho 75, eu tenho 78, eu tenho 80. E elas estavam trabalhando um serviço que é um serviço, né, pesado, né? Aí e elas falaram assim, eu já me aposentei, eles aposentam aos 60, né? Eu já me aposentei e agora eu faço arubaito. Arubaito é trabalho meio período no Japão. Eles trabalhavam meio período. E eu falei, mas a senhora não precisa, né? Por que que a senhora está fazendo esse trabalho? E aí depois eu fui entender que eles querem ser úteis. Ela falou, eu gosto, eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de me sentir útil. Eu chego aqui, deixo tudo limpinho, eu varro o pátio, eu tenho energia, eu tenho disposição, eu me sinto bem, me sinto feliz. E aí depois eu volto para casa, aí eu faço as coisas que eu gosto de fazer na minha casa. E eu pretendo trabalhar até os 80, 85 anos, porque ela se aposenta e tal. E aí eu fui compreender, né, o quanto é importante o trabalho e também que essa coisa que a gente pensa assim, ah, mas isso não é trabalho para você. Todo trabalho é digno. Não tem um trabalho melhor ou trabalho pior. Todo trabalho é digno, né? E aquilo me moveu muito por esse aspecto, né? Todo mundo quer ser útil e todo trabalho é digno. E aquilo, né? E eles se sentiam felizes, extremamente felizes, assim, de estarem sendo produtivos. E ali não era uma coisa de, como no Brasil, uma coisa de necessidade, mas ali era uma questão de opção. Também tem muito a ver com isso, né? Mas também uma velhice em paz, saudável, tem a ver com se sentir produtivo e estar produtivo de alguma forma, né? Não, exatamente. E é isso que eu percebia, né? O meu ele estava importante, né? Continuar trabalhando e ele fez com felicidade e com tranquilidade, com serenidade, assim, vou parar quando, ok, eu acho que eu não preciso mais ou não posso mais e não quero mais. E assim. Agora, a gente fala sempre disso com relação ao mercado de trabalho. Você que lá no Japão Com trabalha com relação ao gestão, que ao picotou, mercado não de deu trabalho. mercado de trabalho. Eles fazem isso por opção, né? E mudei aqui de lugar para ver o que acontece, né? Vamos ver. E assim, são remunerados e tal. Agora, você já trouxe isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Adoro historinha, né? Então, uma amiga recentemente me contou o seguinte. Ela saía todos os dias de casa e ia trabalhar. E, assim, a casa dela, o estacionamento é no fundo da casa e num andar mais alto, né? Num piso, porque é uma casa que não é um morro, mas tem um desnível grande. Ela está na parte de cima. Então tem que subir uma escada para pegar o carro. Muitas vezes na chuva, no sol. E todos os dias, com chuva, sol ou frio, o pai dela ia lá e limpava o vidro da frente do carro para ela entrar no carro e sair sem nenhum problema. E ela falava, pai, não precisa fazer isso. Tá chovendo, tá frio, fica em casa, fica dentro de casa. E o pai dela fazia isso todos os dias. Até que ela resolveu brigar com o pai, né? Falou assim, mas não é possível que você não me entende que não é para sair, né? É para tomar chuva, não é para tomar sol. E o pai dela deixou ela embora, né? Trabalhar e tal. Quando foi à noite que ela voltou, olha só, gente, eu acho tão sábio isso, por isso que ficar velha é legal. Ele falou assim, não, eu adoro, eu sou apaixonada pela questão. Ele chegou para ela, sentou, jantou e tal. Quando eles estavam sentadinhos na sala, ele falou o seguinte, sabe por que eu faço isso para você? Porque é a única coisa que eu ainda posso fazer por você. Olha, gente, o cuidado dele, a atenção, a utilidade. Ele falou assim, porque não existe mais nada que eu possa fazer por você. Tudo você faz pra gente.
E ela realmente é uma super filha, né? Ela falou assim que depois daquele dia, ela falou assim, até o dia que ele faleceu, porque ele já faleceu, ele pôde ir lá, abrir a porta, cuidar do carro, limpar o vidro, porque era a maneira que ele tinha de fazer um carinho, né, para a própria filha. Porque você vai ficando mais velho e muitas vezes as pessoas também te ajudam, né, a não ter mais utilidade, porque na realidade você continua tendo, né? Assim, você só muda a maneira como você se relaciona e aquilo que você pode oferecer para o mundo. Ela falou assim, Sueli, nunca mais falei nada. Deixei ele realmente fazer, porque para ele era muito importante cuidar, né, desta filha ainda, que é uma adulta, né, e tal. Então tem isso, de você ainda, e tem todo o direito, né, de se sentir útil e de fazer aquilo que você pode fazer naquela idade. Cada idade tem A sua o seu missão. brilho, né? A sua missão, exatamente. Então é muito legal, né? Essa história dos avós, né? É muito legal. Porque é o que ele falou assim, olha, é o mínimo que eu posso fazer por você. Né? E aí ela passou a achar o máximo suficiente. E eu acho Não é? que é encontrar o mínimo necessário, o máximo suficiente para que a gente possa se sentir produtivo. Você não vai mais ser produtivo como era antes, mas qual o mínimo necessário e o máximo suficiente para que a gente e para que eles, né, os nossos pais, nossos avós, se sintam minimamente produtivos, porque isso traz dignidade para a pessoa. O Exato. trabalho traz dignidade. E eu acho que o mínimo necessário e o máximo suficiente, falando de Motainai também, é não ficar pegado ao que você já foi, ao que você já fez. Ah, porque antes eu fazia. Mas aquilo aí dá, né, aquela coisa de perda, porque agora eu não consigo mais fazer aquilo. E o que a gente consegue? O que é possível? O que é possível fazer, né? Ah, e até hoje é dia do escotismo também. Os escoteiros têm muito assim, faça o que é possível. Ai, hoje tão E o bonito, né? possível tem valor, né? O possível tem É, valor. então eu acho que o mínimo necessário e o máximo suficiente é também a gente ser mais gentil com a gente e com as outras pessoas. De ser não Uhum. tão exigente, né? De exigir o máximo de tudo, mas do possível. Porque existe um impacto quando a gente realiza, quando a gente faz o possível. Porque tem a intenção ali, né? É o possível para as pessoas fazerem. E aí, a gente investigando mais sobre isso, acho que faz muito sentido isso, né? De fazer o possível e aceitar também o possível que o outro faz. Isso é uma gentileza que a gente está fazendo também, né? Para fazer isso e chegar nesse lugar dessa palavra linda que você falou, que é a paz. É. Porque se você está em paz com você, você não vai querer guerra com o outro, né? Exatamente. Quando você está bem, exatamente. Quando você está bem, você não perturba as outras pessoas, né? Você, ao contrário, você quer levar essa mesma paz ou dar possibilidades, né, para que essa outra pessoa encontre a mesma paz, né? Ou a paz dela, né? Não a sua necessariamente, mas que a pessoa esteja bem. Então, isso também é você não se violentar, né? E não violentar o outro. E você só consegue isso se você estiver bem, né? Porque senão você fica incomodando, né? Senão você fica, assim, parece que você não cabe naquele espaço, naquela situação, e aí você está inquieto, né? Muitas vezes ansioso, muitas vezes deprimido, né? Por quê? Porque você não tem a paz, né? E eu acho que para você tem condições de ir trabalhando isso. Às vezes as pessoas também elas não nascem com todos os recursos, né? O Cortella não fala que a gente não nasceu pronto, né? E a gente não nasceu sabendo tudo. O aprendizado contínuo, constante, e o ouvir o outro, né? Então, assim, a gente vai se formando ao longo do caminho, né? Então, você Eu também acho, aprende. eu acho que você trouxe a pecinha do quebra-cabeça, Sueli. Se a gente focar no simples, e aí a expectativa diminui. Porque se você
vai numa coisa simples, que é uma coisa menor, a expectativa diminui, que a gente estava falando que é um grande desperdício. E à medida Uhum. que você resolve ou faz aquela coisa simples, te dá uma paz, uma satisfação. Isso vai te fortalecendo para você dar o segundo passo. Eu acho que é um caminho, o mínimo necessário, eu acho que tem a ver com isso aí, com simplificar os objetivos, sabe? Hoje, só por hoje. O que eu vou fazer hoje? E aí a gente simplifica. E a partir daí realiza. Aí vai dando aquela paz, vai dando aquele ânimo para a gente persistir e aumentando gradativamente, melhorando gradativamente. Eu acho que você já trouxe aí uma peça bem valiosa aí, quando a gente fala qual que é o mínimo necessário, né? E o máximo suficiente, né? Acho que começar a simplificar as coisas, né? E pensar nessa paz que traz quando eu simplifico, né? Ó, só para você dar a ideia aqui, você falou das bolsas, dos sapatos, das roupas, né? A experiência que eu tenho é que quando você diminui, simplifica, você percebe o quanto ter muitas coisas te ocupava. Ele não ocupa só o espaço, porque aí ele ocupa espaço no teu guarda-roupa, na tua casa, depois ele ocupa espaço na tua vida que você fica frustrado que você não está usando tudo aquilo que você queria usar. Uhum. Você quer sair só para poder usar aquela roupa, sabe? E aí ele vai começando a ocupar vários espaços. E quando você simplifica, e aí vai dando uma paz. Não sei Sim. se quando você simplificou, diminuiu algumas coisas, você sentiu essa paz aí em você, ou essa despreocupação, porque não tem mais. Você abre agora, tá clean, tá minimalista. Isso traz uma paz. Me fala um pouquinho dessa experiência tua. Não, a gente cria confusão, né? Essa que é a verdade. Porque quanto mais você tem, mais você tem que administrar também. Então, a gente cria confusão para nós mesmos. Né? Essa coisa da alimentação, gente, eu passei a comprar. Bom, eu adoro a história de você gosta da Chico. Né? Adoro, porque os alimentos, eles têm outro sabor, eles têm outra textura. Eu adorei aquela conversa que você teve sobre essa Claro. questão da feira. E aí o que acontece? Existe uma empresa que ela trabalha com os alimentos fora do padrão. Né? Então, assim, ou eles são muito maiores, né, do que você encontra, né, no supermercado comum, ou eles são muito menores. Ou ainda, sabe quando a cenourinha vem aquela cenourinha que é grudadinha, vem duas cenourinhas? Então, e as pessoas normalmente não compram e não gostam. Então, eu compro dessa empresa, porque eu acho que foi dica da minha sobrinha. É a diversidade. Olha lá, mulher da É, diversidade. exatamente. Diversidade está aí. Então, assim, o que acontece com isso, né? Essas que é mais simples comprar, né? Eles até entregam e tudo. E o que acontece? Eu saí ganhando. Porque essas frutas e essas verduras, elas duram mais. Então, assim, por que eu vou complicar a minha vida, ficar rebuscando, procurando o máximo, comendo fora, inventando um monte de coisa, sabe? Se eu posso ter a fruta, a verdura, legume na minha casa, uma quantidade menor, porque eles são assim bem justos, né, na quantidade que eles mandam por semana. Eles só mandam frutas, verduras e legumes da própria estação, né? Então, portanto, é mais barato, certo? E é o que eu falei, eles são mais saborosos e eles duram mais. Gente, eu achei que foi assim sensacional. Então, e de uma maneira mais simples, é uma administração mais simples. Porque antes eu E ficava não é você que desesperada para. escolhe, Na vem realidade, pronto. você diz o que você não quer, Tá. né? Então, por exemplo, às vezes eu comprava muitas coisas repetidas. Agora não. Agora vem frutas, verduras e legumes diferentes, coisas às vezes até que eu nem comprava. E eu passei a descobrir outros sabores e outras coisas. Então, assim, ficou mais divertido. Não, gente, porque você concorda que comer tem que ser divertido também? É super divertido, é super diferente. Vem uma surpresa.
Claro, uma coisa ou outra que eu queira, eu acabo, né, comprando, mas muito menos. Então, minha vida ficou super simples. Para que inventar moda? Né? Então, assim, a gente complica a vida. A gente complica quando tem muita bolsa, quando tem muito sapato, quando tem muita comida. Tudo que é exagero e você é mais difícil de você administrar. Então, assim, eu tô tentando e eu vou tentar, assim, não sou nenhuma Mary Kondo da vida, né? Mas eu e um grupo de amigos, a gente tem tentado ter uma vida realmente mais simples. Tá? E simples em tudo, viu, Tieme? Simples, inclusive, na comunicação. Mais direto, mais... Porque, gente, existe um lugar mais complicado do que a comunicação humana? Não, quando eu estava fazendo faculdade, eu queria estudar semiótica, porque eu queria estudar os signos, eu queria estudar um monte de coisa. Eu falava assim, gente, o problema e a solução estão na comunicação. Então, assim, não vamos desperdiçar as palavras, certo? O meu Nossa. irmão Aí eu tenho dizia até uma assim, dica. não, o meu irmão dizia, Sueli, quando a gente não tem nada para falar, a gente fica quieto. E isso ele falava, eu tinha, assim, acho que uns 11, 12 anos. Então, desde lá, eu venho sempre pensando, Sueli, agrega, você, não tem nada para falar, então fica quieta. Agora, se você tiver uma palavra bacana para falar e que ajuda, então, por favor. Mas fala simples também, né? Então, a gente complica na nossa vida, na comunicação, a gente complica com o dinheiro, a gente complica nos relacionamentos, porque a gente nem sempre é simples, né? A gente fala uma coisa querendo dizer outra. Então, isso eu não sei fazer, né? Então, eu só sei falar aquilo que realmente eu gostaria que o mundo ouvisse. Eu não sei ficar com palavras de duplo sentido, meias palavras e tal. Nessa parte acho que aprendi bem, né? Aprendi assim, lá do avô, da mãe, do irmão, né? Que veio sinalizando para a gente, né, ficar mais simples. Mas eu acho que o ser humano, de modo geral, ele complica a vida. Quando ele tem essa coisa do exagero, daquilo que não é necessário. Então, assim, estou tentando, né, espero aí conseguir ser cada vez mais simples, porque isso traz uma tranquilidade, né? De verdade, assim. Eu já vi, gente, acreditem, eu já vi que traz tranquilidade. Então, é um Nossa, modelo que eu acho que eu gostaria de continuar seguindo, né? Porque a gente vai aprendendo, né, à medida que a gente também vai vivendo e as coisas vão acontecendo. Então, gostaria de seguir aí nesse caminho, né? Então, assim, sem me violentar, sem violentar o mundo, né? E chegar na velhice, na maturidade, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais gostosa, de uma maneira mais bem-humorada, né? Mais divertida. Eu acho em que paz. isso em paz, né? É muito Como gostoso, me né? fala o nome do seu avô? Meu avô chamava Benjamin. Ai, senhor Era Benjamin, meu Benjamin. Deus. Esse é. Não, sem contar que ele criou minha mãe, né? E a minha mãe também é bastante especial, né? Ela não está me ouvindo aqui, mas depois vou contar tudo para ela. Ah, mas vai mostrar, mostra o vídeo. Ai, Sim, a gente já tá nos momentos finais aqui. Que coisa sim. incrível. Que eu tô tão feliz com essa websérie, Mínimo Necessário e Máximo Suficiente, que eu decidi fazer aí do dia 21 até o dia 25. Vai até domingo, pontualmente às 8h08, com as minhas estrategistas, e cada uma está trazendo um tesouro maravilhoso, a partir desse lugar aí do prazer, da diversão, dessa fluidez que a gente tem, porque não tem roteiro, não tem nada, assim, um convite e vambora, né? E eu quero te falar que vou mandar para você o meu livro. Hoje é o Dia Ai, que Internacional do delícia! Livro. Tá Muito aqui, obrigada. ó. Você vai ganhar. Vou mandar Que para você uma lindo. forma de te agradecer, né, por essa parceria. Você já há anos investindo no Motainai, acreditando, me levou para SAP. Você veio falar com os meus alunos da escola pública e a gente vem fazendo essas parcerias e esse teu É trabalho muito maravilhoso, né? gostoso. Falando, ajudando as meninas com a tecnologia, mostrando que é possível, sendo uma referência, né?
E a gente, na verdade, a gente já tem um trabalho gravado que logo vai ser lançado também, É. aquela entrevista que você deu para mim, vai ser em 10 episódios, em breve a gente está aí. Eu tô negociando com a Netflix, né, Celi? Que Nós estamos legal. em negociação, estamos em negociação, mas que eu posso, mais do que agradecer, eu acho que é praticar a partir de agora essa simplicidade, como você falou, e honrar o seu Benjamin, que você trouxe É, aqui, com essa sabedoria, né? E com o exemplo dele de uma velhice doce e com paz, que eu acho que é o que todo mundo deseja, né? E aí ele já deu um segredinho, ó, ser justo, né? Ele já tinha essa mentalidade aí de ser produtivo, né? Ser útil, o desejo de continuar sendo útil na medida do que for possível, né? Eu acho que exatamente. resumindo um pouquinho aí do que ficou para mim de mais marcante aí desse papo que a gente teve hoje. Deixa eu É ver, porque olha, assim, Tia, minha tanta gente. gente, Ah, a gente não quer assim as coisas que são. Hoje eu li, que a gente não deve querer as coisas que são caras, mas a gente deve querer as coisas que não têm preço, né? Que são aquelas coisas que têm um valor, né? E a paz, ela não tem preço, né? A paz tem valor. E você não consegue mensurar isso, né? Então eu achei bem legal e eu falei, olha, eu vou usar isso hoje com a TM, porque realmente eu não quero coisa cara, né? Eu quero aquilo que não tem preço, que é a e dos três empatia, que é passos a do paz, a Motainai, alegria, o o amor. primeiro é reconhecer o valor, e você já falou muito bem. Exa- A paz, para Exatamente. mim, a minha paz, para mim, é um valor. Olha, que lindo, 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 lindo. A gente é Realmente, boa aluna, né, Tiene? A gente aprende. realmente, Sueli, se eu aprendi Motainai com meu avô, você aprendeu Sim, muita coisa com o seu Benjamin também, hein? Oh, coisa linda. sim, Quero ver você sim, escrevendo teu livro também, mulher. Vamos fazer uns quebra-cabeça, escrever o livro sim. também, botar isso na roda. Quero agradecer a presença plena e a atenção plena de todos vocês que me acompanharam, que nos acompanharam aqui nessa noite incrível. Dizer que amanhã nós temos mais um episódio com a Silvia Vidovics e ela já confirmou e a gente vai estar falando. E ela, nossa, tem muita coisa aí para falar de como a vida dela, ela tem um trabalho voluntário na África. Essa mulher Uhum. escreveu vários livros, já, né, é empreendedora também, mas recentemente fez um trabalho voluntário na África que mudou a vida dela. Então, ela tem muito para falar aí sobre como a medida dela, a percepção dela do mínimo necessário e máximo suficiente mudou depois dessa experiência que ela teve aí como voluntária Fraternidade Sem Fronteiras. Ela é uma das Olha voluntárias que do legal. Fraternidade Sem Fronteiras. E aí o relato dela, quando ela me falou, eu falei, nossa, você precisa estar na minha websérie. Ela topou, então é amanhã. Convido todos para estarem comigo aqui. Tudo gravado, esse aqui já vai estar gravado no IGTV e no canal do YouTube eu ponho aqui hoje à noite. Muito obrigada, um beijo, boa noite a todos. Obrigada eu, Tiene. Tchau, tchau.